Olá! Hoje contarei a todos vocês a sétima parte da história Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. A sexta parte, todos sabem, terminou com Aladim chamando o gênio para lhe fazer outro pedido. E o que foi que ele pediu? Saberemos agora. Aladim pediu ao gênio que trouxesse novamente o casal à sua casa. O gênio não hesitou e desapareceu. E tudo aconteceu como na noite anterior. O filho do grão-vizir passou a noite dominado pelo medo em seu frio cubículo e a princesa, por sua vez, procurou dormir no seu abafado aposento. Só Aladim dormiu calmo e profundamente. De manhã, o gênio apanhou Badrum-budur e seu marido e os levou de volta ao castelo. O sultão aguardara com ansiedade o amanhecer. Muito preocupado, pensava: será que a princesa me receberá como no dia anterior? E logo cedo foi ao aposento da filha para cumprimentá-la. O jovem noivo mal acabara de se deitar, ainda com os dentes batendo, ouviu os passos do sultão, levantou-se depressa e desgostoso correu para o quarto de vestir. O sultão aproximou-se da cama da filha, desejou-lhe um bom dia, beijou-lhe a testa e perguntou: então, querida filhinha, estás novamente de mau humor como ontem? Mas a princesa, de olhar triste, não lhe deu resposta. Estava ainda mais perturbada que na véspera. O sultão teve certeza que acontecerá algo fora do comum à sua filha. Irritado porque esta não lhe dizia uma palavra, arrancou a espada da bainha e exclamou, furioso: confessa o que estás a esconder de mim, ou te decepo a cabeça num instante. Estas palavras ameaçadoras do pai, a princesa ficou mortalmente assustada e, com lágrima nos olhos, disse: pai querido, não me odeies. Perdoa-me se te ofendi. Eu não tenho culpa de estar assim. Compreenderás quando eu te contar o que me aconteceu. E assim a princesa relatou os acontecimentos com palavras tão convincentes que o sultão ficou paralisado. Meu pai, terminou ela, espero que acredites em mim, mas se duvidares, pergunta a meu marido. Ele confirmará a minha narrativa. O sultão ficou muito preocupado com aquelas palavras. Querida filha, disse ele, por que não me contaste ontem esta estranha história? Casando-te, eu só queria a tua felicidade. E és tão infeliz, mas afugenta esses pensamentos e crie coragem. De agora em diante ficará bem cuidada
e não terás de passar outra noite semelhante. O sultão foi até seus aposentos e imediatamente chamou o grão-vizir. Vizir, disse-lhe, como vai teu filho? Já falaste com ele? O que conta destas últimas noites? O grão-vizir respondeu ainda não o ter visto. O sultão contou-lhe então o que havia confiado à filha. E eu não duvido, disse, minha filha falou a verdade. Gostaria, contudo, de ter a confirmação de teu filho. Vai, pois, e indaga dele o que houve. O grão-vizir foi imediatamente à procura do filho, informando-o da ordem do sultão e dizendo-lhe que contasse toda a verdade, sem nada esconder. Meu pai, exclamou o jovem, nada preciso contar. A princesa disse a verdade, mas não disse tudo, pois o que aconteceu a mim, nem ela sabe. Após meu casamento, passei 2 noites terríveis. Faltam-me até palavras para descrevê-las. Que pavor me causou ser carregado pelos ares 4 vezes, de um lugar para outro. Até não compreendo como isso foi possível. Sei apenas que o quarto onde me encerraram era frio, escuro e cheirava mal. Meus dentes batiam. Apesar de meu grande amor pela princesa, preferiria morrer a passar mais tempo em tal situação. Estou certo de que Badr-Budur pensa como eu. Por isso, querido pai, consegue junto ao sultão que nosso casamento seja anulado. Ouvindo o desesperado moço, o grão-vizir foi novamente à presença do sultão, dizendo-lhe ser verdadeiro o relato da princesa. Pedia-lhe, pois, permissão para abandonar o castelo com o filho e voltar para sua casa. Só assim os 2 jovens se livrariam de um novo rapto. O sultão também já pensava na dissolução do casamento. Sem mais nem menos, aprovou a anulação e ordenou que cessassem as festividades. E sua ordem foi logo cumprida. O reino todo admirou-se. Diversos boatos correram pela cidade, mas ninguém sabia ao certo o que acontecera. Sabia-se apenas que o grão-vizir e seu filho haviam saído do castelo tristes e abatidos. O único a par do segredo era Aladim, mas este guardou o segredo, disfarçando o sorriso com a palma da mão. Com a ajuda do gênio, não tinha rival a temer. O sultão esquecera muito a promessa feita a Aladim, e o grão-vizir também
não pensava no assunto. Por isso, nem por sonho te deram a ideia de que Aladim pudesse ter participado da feitiçaria. Aladim deixou passar os 3 meses do prazo determinado pelo sultão. Depois pediu à mãe que fosse ao palácio pedir o cumprimento da promessa, como das vezes anteriores, ela prostou-se defronte do sultão, na sala do conselho. Mal a enxergou, o sultão lembrou-se de sua promessa. Eis novamente aquela mulher, exclamou ele ao grão-vizir, a mesma que há poucos meses trouxe aquele lindo presente. Que venha até mim. Podes continuar teu relatório mais tarde. Conduzida até o sultão, a mãe de Aladim prostou-se aos pés do trono, desejando ao soberano poder, felicidade e longa vida. Quando se levantou, o sultão perguntou-lhe o que desejava. Ó poderosíssimo, respondeu ela, passaram-se os 3 meses. Espero vossa decisão. Aqui estou diante de vosso trono e em nome de Aladim peço-vos para ele a mão de vossa filha Badru-Budur. O sultão esperava-se que depois de 3 meses não se falasse mais de tal casamento. Percebera que a mãe de Aladim pertencia à classe mais simples da cidade. Seria absurdamente desigual a união de uma princesa com tal pretendente. Sem saber o que desculpa dar, olhou para o grão-vizir. Que achas? Perguntou ele. Dei minha palavra a esta mulher, mas é evidente tratar-se de família plebeia. Não merecem tal honra. Além disso, nem conheço o rapaz. O grão-vizir não se conformava com a desgraça do filho e não desejava que outro se casasse com a princesa. Por nada deste mundo devia ela unir-se a um moço tão pobre. Não hesitou, pois, em dar sua opinião. Senhor, existe um meio de manter afastado este estranho. Não podeis entregar vossa filha a um homem que nem ao menos sabeis quem é? Pede alto preço por ela. Aladim renunciará a ela sem queixa, pois suas riquezas não chegarão a tanto. É o único meio para fazê-lo desistir de sua insensata proposta de casamento. O sultão aprovou o conselho do grão-vizir, mas refletiu um pouco antes sobre o caso. Boa mulher, disse ele depois, leva a teu filho o seguinte recado. Manterei minha palavra. Terá minha filha como esposa. Contudo, deverá trazer-me um dote excepcional.
Quero 40 bacias feitas de ouro maciço, cheias de pedras preciosas, como as que me trouxestes da outra vez. Quero ainda 40 escravos negros que as carreguem, e acompanhando-os 40 escravos brancos, fortes, sadios e esplendidamente vestidos. Quando teu filho cumprir meu desejo, então estarei disposto a consentir no casamento. A mãe de Aladim curvou-se respeitosamente, deu meia volta e foi para casa. Durante o caminho, quebrando a cabeça, pensando: onde seu filho conseguiria tais tesouros? Poderia colher as pedras preciosas das árvores da gruta do tesouro, mas tantos escravos, onde encontrá-los? Aladim não conseguiria satisfazer a exigência do sultão. Com esses pensamentos, chegou a casa. Filho, disse ela a Aladim, não penses mais em teu casamento com a princesa Badrulbudur. No palácio, fui chamada à presença do sultão. Lembrei-lhe da sua promessa. Ele conversou longamente com o vizir. Este, com certeza, é teu inimigo, pois fez com que o sultão resolvesse pedir algo impossível. Ouve bem o que vou contar-te. E narrou o que o sultão pedia. Meu filho, disse finalmente, o sultão aguarda tua resposta. Calculo, porém, quanto ela demorará. Mas, sorrindo, Aladim retrucou: nem tanto, mãe. Demorará menos do que pensas. O sultão está enganado. Suas exigências não são tão impossíveis de realizar. Julguei até que pedisse preço bem mais alto para sua filha. Que ninharia! Eu daria 1000 vezes mais para ter a princesa como esposa. Prepara o almoço, tenho que fazer. A mãe saiu para fazer compras e Aladim foi buscar a lâmpada, esfregando-a. Imediatamente apareceu o gênio e ofereceu-lhe seus préstimos, e Aladim começou a falar. O sultão está disposto a dar-me a mão de sua filha em casamento. Antes, porém, pede-me ele que lhe leve 40 pesadas bacias de ouro maciça, cheias até a borda das frutas que colhi no jardim subterrâneo. 40 escravos negros devem carregar as bacias de ouro maciço, acompanhados por 40 escravos brancos, que vai e traze-me tudo isto imediatamente. Antes de terminar a reunião,
quer enviar os escravos à sala do conselho. Ouvi e obedeço, meu amo, respondeu o gênio e desapareceu. Poucos momentos depois, voltava 40 escravos negros acompanhavam-no. Cada um deles carregava sobre a cabeça uma pesada bacia de ouro maciço, cheias de diamantes, rubis, esmeraldas, pérolas e topázios, cobertos por uma toalha de fios dourados. No terreiro alinhavam-se 40 escravos brancos, fortes e imponentes, ricamente trajados, prontos para acompanhar os escravos negros até o sultão. Senhor, disse o gênio a Aladim, eis o que me pediste. Ainda tens ordens para me dar? Aladim respondeu-lhe que estava satisfeito e o gênio desapareceu. Quando a mãe de Aladim voltou do mercado, ficou assombrada. Meu Deus, que é isso? A casa e todo o jardim estavam repletos de escravos negros e brancos, carregados de preciosidades. E tudo se devia à lâmpada. Depondo as compras sobre a mesa, fez menção de tirar o véu, mas Aladim a deteve. Querida mãe, disse ele, não podemos perder tempo. Peço-te levares o dote imediatamente ao sultão no palácio. Assim, antes de terminar a reunião do conselho, receberá o que pediu, reconhecerá minha presteza e o meu interesse por sua filha. Sem esperar a resposta da mãe, Aladim abriu as portas aos pares e o cortejo marchou pela rua. Cada escravo negro carregando uma bacia de ouro sobre a cabeça era acompanhado por outro branco. Quando a mãe saiu atrás do último homem, Aladim fechou as portas e calmamente sentou-se no sofá. Depois de tal presente, o sultão não poderia rejeitar. Enquanto os 80 escravos se dirigiam ao palácio, paravam pessoas na rua admirando aquele maravilhoso espetáculo. De todos os cantos, o povo surgia boquiabertos diante de homens tão ricamente trajados, em cujos turbantes e cintos traziam pedras preciosas. O cortejo festivo causava verdadeiro pasmo em todos. Por fim, o ajuntamento popular era tanto que ninguém podia mexer-se do lugar. Quando o primeiro dos 80 escravos chegou diante do portão do palácio, os porteiros tomaram-no por um rei e fizeram menção de beijar-lhe a
franja do vestuário, mas ele os impediu. Somos apenas escravos, exclamou solenemente. Nosso amo virá, chegada a hora. Em seguida, todos entraram no castelo. A corte estava reunida, mas o sultão ausentara-se. Viam-se entre os nobres joias fabulosas, vistosas roupagens e enfeites maravilhosos, mas tudo isso foi ofuscado pelo esplendor dos estranhos visitantes. Imediatamente, o sultão soube da chegada dos escravos e ordenou que fossem conduzidos à sua presença na sala do trono. Na mais perfeita ordem, apresentaram-se eles, formando semicírculo diante do soberano. Depois de haverem depositado as bacias diante dele, ajoelharam-se no chão, encostando a testa no tapete, demonstrando-lhe seu respeito. Depois levantaram-se todos ao mesmo tempo e descobriram as bacias. Em seguida, cruzaram os braços e ficaram sem se mexer em respeitosa atitude. Enquanto isso se passava, a mãe de Aladim aproximou-se do trono e humildemente inclinou-se diante do sultão. Augusto soberano, disse ela, meu filho estima a princesa acima de todas as coisas. Julga mesmo que este presente é insignificante diante do que vos daria por ela. Espera, no entanto, satisfazer os requisitos por vós estipulados. O sultão ficou fascinado pelo esplendor, beleza e brilho das pedras preciosas. De tão espantado, nem entendeu os cumprimentos da mãe de Aladim. De onde poderia ter surgido tanta riqueza em tão pouco tempo? Nem bem se passara uma hora desde que ele havia feito a imposição. Que dizes agora, vizir? Perguntou ele ao conselheiro. Não tem este homem valor suficiente para ser esposo de minha filha? O grão-vizir estava mais surpreendido que seu amo diante do fulgor dos presentes. A inveja e o ciúme roíam-lhe a alma. Um estranho ia sobrepujar seu filho, tornando-se genro do sultão. Se lhe fosse possível, desde o começo, teria evitado o casamento de Aladim com a princesa, mas não se atreveu a contradizer as reais palavras. Senhor, respondeu ele, não existem riquezas que possam comprar tua filha. Esse homem, porém, a julgar por seu presente, parece ser digno de ser vosso genro.
Os demais membros da corte confirmaram em altas vozes esta opinião. Não era mais necessário prolongar o assunto. E o sultão nem se informou a que classe social pertencia seu futuro genro. Bastou-lhe a magnificência das riquezas apresentadas. Estava convencido tratar-se de homem irrepreensível. Virou-se para a mãe de Aladim. Boa mulher, disse ele, vai até seu filho e dize-lhe que aceito seu dote. Nada mais impede seu casamento com minha filha. Espero que venha a mim, pois será recebido de braços abertos. Hoje mesmo, à noite, celebraremos o casamento. Radiante, a mãe voltou para casa a fim de contar a boa nova. Enquanto isso, o sultão encerrou a reunião do conselho e mandou chamar os criados da princesa, ordenando-lhes que levassem as bacias de ouro à presença de sua filha. Imediatamente foi obedecido. 80 escravos brancos e negros postaram-se no corredor em frente ao quarto da princesa, que a esta altura já ouvira falar deles e estava muito curiosa para ver e saber de tudo quanto comentavam no palácio. Ao vê-los, ficou encantada com a apresentação majestosa dos escravos e com o brilho das pedras. Mas uma pergunta pairou sobre o ar. Teria ela novamente razão para viver? Seria feliz com este casamento? Vocês acham que a princesa será feliz com Aladim? Saberemos na próxima terça-feira. Aguardem-me. A história é do livro Joias das Mil e Uma Noites. Obrigada.